Olá, pessoal! Bem-vindos ao Viga Cortes, no quadro Viga News. Eu sou Arthur Marston e hoje vamos falar sobre um movimento importante lá nos Estados Unidos que vai afetar não só a economia deles, mas também o Canadá, o México e até nós aqui no Brasil. O presidente Trump, como sempre, tomando decisões ousadas, e dessa vez ele anunciou tarifas de 25% para o Canadá e o México. Mas o que isso significa para o comércio internacional? Vamos analisar. Donald Trump, que é conhecido por adotar uma postura agressiva no comércio internacional, anunciou que a partir de agora, os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre as exportações do Canadá e do México. Isso mesmo, 25%. O que motivou essa decisão? Bom, ele citou três razões principais: os déficits comerciais com esses países, o fluxo de drogas, especialmente o fentanil vindo do México, e o que ele considera subsídios que os Estados Unidos têm dado a essas nações. Para ele, essa situação está desequilibrada e prejudica os americanos. Agora, se você acompanha Trump, sabe que ele sempre defendeu políticas que priorizam os interesses dos Estados Unidos acima de tudo, o famoso America First. E é interessante ver que, para ele, os Estados Unidos não precisam depender tanto de Canadá e México. Os Estados Unidos têm petróleo, madeira e recursos naturais suficientes para não precisar desses países. Para ele, é mais do que uma questão econômica, é uma questão de soberania e segurança, especialmente no que se refere ao tráfico de drogas que, segundo ele, passa pela fronteira mexicana. Do lado de cá, no Brasil, acompanhamos tudo isso com interesse. Afinal, o que acontece nos Estados Unidos acaba impactando o mundo todo. Não é difícil ver uma relação direta entre a postura de Trump e o que os brasileiros pensam sobre a economia global. Quando Trump fala em tarifas para proteger o mercado interno e as indústrias americanas, isso ecoa em muitos setores no Brasil que também sentem o peso das políticas internacionais. Afinal, no nosso caso, o Brasil vive essa eterna busca por protecionismo e maior autonomia econômica. E é claro que as reações não demoraram a aparecer. O Canadá, que sempre se orgulhou de ser um dos maiores aliados dos Estados Unidos, já anunciou que vai retaliar. Eles vão impor tarifas de 25% sobre produtos americanos, no valor de cerca de 155 bilhões de dólares. E o México, que já tem suas próprias questões com Trump, também vai sentir o impacto dessas tarifas. Essa troca de tarifas entre os países reflete bem o que muitos consideram um jogo de poder. Mas para nós, aqui no Brasil, o que interessa é o impacto global disso. Tarifas entre essas três potências podem criar um efeito dominó que afeta a economia mundial. O que aconteceria, por exemplo, se o Brasil fosse o próximo alvo de um embate tarifário semelhante? Como isso afetaria nossas exportações? São questões que surgem a partir dessa movimentação de Trump. E se a gente olhar por uma ótica conservadora, essa decisão de Trump não é nenhuma surpresa. Ele sempre se posicionou contra os abusos no comércio internacional, especialmente quando se trata de países que têm déficits com os Estados Unidos. Muitos conservadores, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, veem isso como uma atitude necessária para corrigir anos de acordos desiguais. Trump quer que os Estados Unidos sejam mais autossuficientes, que não dependam de produtos estrangeiros e, principalmente, que protejam sua segurança interna. O caso do fentanil, que é um problema grave nos Estados Unidos, é a prova de que a situação vai além da economia. É sobre garantir que os Estados Unidos não sejam vulneráveis às ações externas que afetam diretamente a vida dos americanos. Então, o que esperar dessa guerra tarifária? No curto prazo, o impacto será grande, especialmente para os consumidores americanos, que vão ver o preço de produtos subir, e para o resto do mundo pode ser um sinal de que as tensões comerciais vão aumentar ainda mais. Mas será que essa estratégia vai funcionar? Ou estamos apenas prestes a ver uma escalada que só vai piorar a relação entre as nações? O que você acha? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas opiniões. Não se esqueça de curtir e se inscrever no Viga Cortes para mais vídeos sobre os bastidores da política internacional e análises como essa. Até o próximo Viga News!